a gente está tematizando a questão da política. E, assim, a palavra política vem do grego polis, polis quer dizer cidade, política quer dizer administração da cidade, pelo menos na origem da palavra. Hoje a gente pode questionar como é a melhor forma de exercício da política. Aqui mesmo nas nossas aulas, a gente chegou a tematizar várias formas de exercer política, sobretudo em Nietzsche, né? A gente conseguiu, graças ao Jorge e a iniciativa dele de estudar esse filósofo alemão sensacional, a gente pode investigar, inclusive, como Nietzsche considera que é preciso fazer política. Certamente é o filósofo mais enigmático para considerar como é possível fazer política. Por quê? Porque o Nietzsche fez política para 100 anos depois. Né? A gente pode dizer assim, que ele próprio falava, olha, ninguém contemporâneo a mim vai compreender isto sobre o que eu estou falando. Bom dia, Gabriel. Haverá necessidade de 100 anos para que as pessoas pudessem compreender aquilo sobre o que o Nietzsche está falando. Então, a gente já tem, na verdade, mais, né, 120 anos e pouquíssimas pessoas compreendem o pensamento do Nietzsche. Sobretudo, o pensamento de Nietzsche sobre a mulher. Por quê? Porque o Nietzsche vai considerar o seguinte, ele é muito polêmico, disso a gente já sabe, e a maior polêmica, a palavra polêmica vem do grego polemos. Polemos quer dizer guerra. E o Nietzsche talvez seja esse filósofo. Bom dia, Evelyn. Ela não alterou ainda. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Cauã. O Nietzsche então, assim, é um filósofo da guerra, na medida em que é um filósofo polêmico. E polemos, a palavra polêmica vem do grego polemos, polemos quer dizer guerra. Então, o Nietzsche ele é um filósofo da guerra. E a guerra que ele nos coloca, talvez a principal guerra, seja a guerra entre gêneros. Né? A guerra entre gêneros, o que significa isso? É a guerra entre homens e mulheres, entre o feminino e o masculino. A guerra que ele considera já estabelecida é essa dificuldade, digamos assim, a guerra começa a partir da dificuldade dos homens compreenderem as mulheres e das mulheres compreenderem os homens. O Nietzsche chega a ponto de afirmar que é impossível haver uma compreensão de homens e mulheres, uma compreensão recíproca. É como se fossem animais diferentes. Você tem um animal mulher e um animal homem. E o Nietzsche considera que o animal mulher é selvagem, enquanto o animal homem é gregário. Então, o animal homem, ele sempre vai ter à disposição de si a manada. O que é uma manada? Manada é que você fala uma junção de animais. Então, você tem a manada, os elefantes, né? Quando os homens, segundo Nietzsche, eles teriam uma propensão, digamos, uma tendência a se reunir e, na medida em que se reúnem, eles passam a governar, a fazer política apenas conforme os interesses próprios. Como a gente está vendo que é o cenário político brasileiro atualmente, né? O cenário da direita. Homens que se reúnem e decidem o que vão fazer com base nos interesses próprios e com base naquilo que eles possam considerar que tem valor e que, portanto, deve ser deles. Ou seja, a política do egoísmo, né? A política
do genocídio, a política da carnificina. Essa é uma forma de fazer política contra a qual o Nietzsche se coloca. Só que o Nietzsche tem essa capacidade visionária de enxergar como cada ente humano vai estar daqui a 100 anos, digamos assim. Toda a política que ele faz, a política do Übermenschen, né? A política do super-humano, sobre-humano, super-humano, são traduções possíveis para esse termo, que, segundo ele, seria um advento da nossa época, seriam seres humanos que conseguem abolir o tempo e o espaço e viver como espírito apenas, né? Corpo e espírito numa dinâmica que é divina, digamos assim. E aí o Nietzsche ele considera o seguinte: então você tem dois animais, tem um animal homem e um animal mulher. O animal homem ele se organiza conforme uma manada, conforme a dinâmica de grupo, né? E ele se organiza tornando algumas entidades, como por exemplo a natureza, dignas ou subservientes aos seus próprios interesses. Então, por exemplo, a lógica da colonização, a lógica de extração dos bens dos países que foram colonizados, está submetida a essa lógica da manada. O animal homem chega, usurpa de todos os seres humanos que estavam ali na Terra e acumula a riqueza pecuniária, se esquece da riqueza espiritual. Então, o Nietzsche está sintonizado a compreender o seguinte: a gente tem isso, a gente não pode negar que essa seja uma forma do animal homem se organizar. E a mulher nisso tudo? Como que a mulher pode se ver livre dessa situação, que é a situação gregária do animal homem masculino, né? E aí o Nietzsche ele traz umas teses que nem sempre são compreendidas pelo seguinte: o Nietzsche vai considerar que a mulher não tem capacidade de se organizar de forma gregária. A mulher não consegue viver em manada. Digamos que a mulher ela tem uma tendência à solidão que pode ser triste ou pode ser feliz, pode ser desesperador ou pode ser alegre. Vai depender, digamos, da capacidade da mulher de permanecer sozinha e inteligente, de conseguir lidar com a própria inteligência. E aí a tese do Nietzsche é a seguinte: que a mulher ela tem que saber se portar para conseguir fazer com que haja vassalagem em direção a ela, que a mulher ela pode ser tirana, né? Que ela pode submeter, digamos, a manada aos seus próprios interesses. Do seguinte sentido: a mulher pode fingir, a mulher pode mentir, e aí ela pode fazer com que os homens se submetam aos desejos dela, sem que eles saibam que estão se submetendo aos desejos dela, porque eles ficam enfeitiçados, digamos, pelo encantamento que a mulher pode exercer. E aí ele fala o seguinte, que a mulher, ele coloca um dever ser, e eu acho que isso é um problema, porque ele não acredita que haja, digamos, liberdade, né? O Nietzsche, a liberdade do Nietzsche é uma liberdade de poder ser sozinho, de poder ser solitário, de poder viver na solidão, e na solidão realizar tudo o que é possível, todos os prazeres, tudo que é divino, mas apenas com base na solidão. Na medida em que o ser humano cede a sua liberdade passível de ser solidão para a manada, ele perde a solidão e perde a liberdade. Então, a única liberdade que o Nietzsche vê é essa liberdade de ser sozinho. A mulher, segundo Nietzsche, ela deve querer ser um animal na gaiola. E a liberdade que a mulher tem é a liberdade de cantar e de enfeitiçar.
na medida em que a mulher tenta ser gregária, ela vai perder a liberdade. Então, de certa forma, os leitores do Nietzsche acusam esse filósofo de estabelecer um machismo, né, na medida em que considera que a mulher não pode ser livre, ou para ser livre ela tem que se submeter, e acusa o Nietzsche de antifeminista, e de fato o Nietzsche ele é antifeminista, ele não acredita que o movimento feminista seja capaz de alçar a mulher à liberdade que esse movimento propagandiza, né? Faz propaganda. O movimento feminista, segundo Nietzsche, faz propaganda de uma liberdade que o próprio movimento não consegue estabelecer, por conta do seguinte: quando a mulher ela se vê, né, no âmbito do movimento feminista, ela já perde a liberdade, né? E aí também perde o encanto. Ele fala assim, o Nietzsche, ele é... Eu acho que o Nietzsche, ele, de fato, quando ele estava escrevendo essas frases, ele estava dando várias gargalhadas, porque o seguinte, ele fala o seguinte, que a mulher, como é que ele fala? Que a mulher se torna... Quando a mulher se torna homem, e aí é quando a mulher se torna feminista, quando a mulher se torna feminista, ela causa medo. Ela causa medo nas pessoas. E aí é um problema, porque como que você vai conseguir fazer levantar a bandeira do feminismo se você vai causar medo nas pessoas? Como que você vai conseguir realizar um movimento político se as pessoas têm medo de você? Então, esse é o problema que o Nietzsche coloca para o movimento feminista que está surgindo na mesma época em que ele está fazendo filosofia. Então, é simultâneo, né? Você tem o movimento das sufragistas, que é um movimento de mulheres que solicitam o direito ao voto, né? Sufrágio universal é a lei que considera que todo cidadão tem direito ao voto. E as sufragistas são essas mulheres do movimento feminista que consideram a necessidade de que a principal bandeira do movimento feminista seja o direito ao voto. Então, são as sufragistas. O Nietzsche está vivendo a mesma época das sufragistas, e ele vê o movimento das sufragistas com reticências, por conta exatamente disso. Ele não acredita que as mulheres possam convencer a sociedade de que elas têm que ter direitos, porque elas perdem a feminilidade. E aí, se elas perdem a feminilidade, elas viram homens, elas viram animais gregários. E o animal gregário, para o Nietzsche, o animal de manada, é um animal sem liberdade. Então, a retórica do Nietzsche é até convincente, né? Por conta disso. A princípio, a mulher está lutando por liberdade, mas no momento que ela está lutando por liberdade, ela perde a liberdade, porque ela perde a capacidade de encantar. Bom dia, Vitória. Bom dia, professora. Então, assim, o Nietzsche está vivendo numa época extremamente difícil, extremamente moralista, e eu considero que o Nietzsche ele não conseguiu ter visão suficiente para saber o que acontece hoje no movimento feminista, né? Que é o seguinte: hoje no movimento feminista a gente tem mulheres que não perdem a feminilidade para poder lutar pelos direitos. Eu acho que com isso o Nietzsche não contava, que pudessem surgir a partir do movimento feminista mulheres que podem optar por ficar sozinhas, podem optar por ficar com outras mulheres, podem optar por colocar homens subservientes a elas, que era isso que o Nietzsche queria, né? Que as mulheres pudessem colocar subservientes a elas, e com isso superassem tudo aquilo que o Nietzsche considera interessante para que
a mulher possa ser livre. Hoje, a mulher não precisa ser um passarinho dentro da gaiola para ser livre. Talvez na época do Nietzsche e nos 100 anos que seriam adventos, né, adventícios da época posterior do Nietzsche, esses 120 anos que ninguém consegue compreender, aquilo que o Nietzsche estava colocando como inexorável, como o destino da humanidade, que é esse fenômeno, né, do Übermenschen. Segundo Nietzsche, era só questão de tempo para o advento dessas figuras que conseguem estar além do tempo e do espaço, que é próprio da essência humana se descobrir divino, né? Ou melhor dizendo, desculpa, se descobrir divina. Se descobrir divina é se descobrir capaz de estar em qualquer tempo e espaço, conforme a atenção plena guia o super-humano. Então, assim, durante esses 120 anos, talvez fosse melhor para a mulher ficar mesmo como um passarinho na gaiola, cantando, porque só poderia cantar quem estivesse na gaiola. Entenderam? Em outras palavras, no âmbito do patriarcado, no âmbito do machismo, a mulher que ousasse ir contra o patriarcado, ela iria ser tacitamente ou assassinada, morta, ou excluída, ou ficaria sem condição de vida. Então, o Nietzsche, ele escreve para o leitor que seja capaz de ler. E, no caso, se esse leitor viesse a ser uma mulher, ela deveria saber com que sociedade ela estava lidando. E a mulher, desde então, está lidando com uma sociedade extremamente cruel. Sem inteligência, a mulher não conseguiria existir. Assim como hoje os povos indígenas e quilombolas, nós todos, né? A gente está tendo que ter muita inteligência para lidar com o fascismo que impera. Bom dia, Fábio. O fascismo que impera na política contemporânea, né? A política é de extermínio dos povos indígenas e dos povos quilombolas. Como esses povos vão sobreviver se eles baterem de frente com o fascista? Porque o fascista, o miliciano, ele não pergunta se a pessoa é de direita ou de esquerda antes de matar. Ele mata primeiro. Se a pessoa pode servir de exemplo para mostrar que ele tem poder, o miliciano mata. Ou nem para mostrar que tem poder. Se está passando no caminho, tá na frente do caminho, você está andando na rua, e você vendo o miliciano do outro lado, o que você vai fazer? Você vai se esconder. Você não vai ser burro de ficar na frente do miliciano para ele te matar. Não é isso? Por quê? Porque hoje a gente não tem instrumentos jurídicos, instrumentos da própria polícia que nos permitam fazer o enfrentamento dessas políticas de violência. Infelizmente, a gente precisa, antes de qualquer abertura ao diálogo, a gente precisa destituir os criminosos que estão no poder. Precisamos destituir do poder. Agora, a gente precisa fazer isso com sabedoria. Não adianta bater de frente. Não adianta você pegar e falar, não, eu vou matar o miliciano, né? Você vai ser morto. Exatamente isso que o Nietzsche está colocando. Se a mulher, enquanto essa entidade selvagem, né, a Van Lalletre, hoje a gente tem o pensamento selvagem dos indígenas, para o Nietzsche, a mulher sempre foi e sempre será um animal selvagem. Então, assim, esse animal selvagem, ele tem que saber que ele está lidando com animais gregários. E que se esse animal selvagem mostra as garras, ela vai ser morta. Ele vai ser morto, desculpa. Esse animal vai ser morto. Então, o Nietzsche coloca isso, que a mulher tem que aprender a ser dócil, tem que aprender a cantar dentro da gaiola, tem que saber os limites de atuação política com a qual ela está lidando. E aí muita gente acusa o Nietzsche de machista, de até um pouco tirano, por conta dessas considerações.
né? Vocês, todas, todes, todos, estão convidados a decidir por conta própria se o Nietzsche é machista ou até um feminista, na medida em que ele dá conselhos às mulheres que querem ficar livres, porque a mulher que vai ler a obra do Nietzsche, com certeza, ela já tem uma vocaçãozinha ali para a guerra, né, no sentido de querer se tornar capaz de pensar e, portanto, querer optar pela liberdade. Então, uma leitora da obra do Nietzsche não vai ser uma dondoca, né? Não vai ser uma burguesa, ela vai ser alguém que está querendo ali enfrentar a sociedade hipócrita que estabelece que a mulher não pode pensar. Então, o Nietzsche tem essa razoabilidade, digamos, ele é bastante razoável. Ele escreve para o leitor que vai ler a obra dele. E o leitor que vai ler a obra do Nietzsche é uma pessoa que já tem aí uma vocação para polêmica, uma vocação para filosofia, uma vocação para a guerra, digamos assim. Pode falar, Jorge. Pô, ouvindo o que a senhora está falando, né, sobre a filosofia do Nietzsche, etc., é interessante ver que, tipo, na mesma época, o Freud estava pensando exatamente sobre isso, né, sobre a filosofia que a mulher sente inveja do homem, etc. Lembra bastante a mesma filosofia do Nietzsche. Com certeza, muito bem lembrado. Adorei seu comentário, porque assim a gente pode já estabelecer essa comparação, né, entre o pensamento do Nietzsche e aquilo que a técnica psicanalítica torna possível da gente pensar sobre essa guerra dos gêneros. Né? A gente começou falando que o Nietzsche considera que a gente, ser humano, está perpetuamente numa guerra. No caso, essa guerra perpétua, sobretudo, se realiza como? A partir da guerra entre gêneros. A mulher submetendo o homem ou o homem submetendo a mulher. Vai vencer quem tiver mais sabedoria. E aí o Nietzsche fala, olha, para a mulher, você não seja estúpida de se desfazer do seu principal poder, que é o poder de encantar. O homem não sabe encantar como a mulher, pelo menos segundo Nietzsche. Né? O homem ele tem outras virtudes. Apenas a mulher tem a virtude de encantar. O artista, no caso, né, o próprio Nietzsche se considerava um artista, a virtude do artista é construir mundos. E aí são os mundos que o artista constrói que vão encantar, não a pessoa do artista. E no caso da mulher, é a pessoa da mulher mesmo que pode encantar. Então, aí você já tem essa diferença fundamental do pensamento do Nietzsche sobre o que é o homem, o que é o animal homem e o animal mulher. O animal homem, ele cria mundo. O animal mulher enfeitiça, encanta. Então, assim, para você, no caso, criar mundos, a mulher que quer criar mundos, ela tem que virar homem, o que é perfeitamente cabível também. Na guerra entre gêneros, então, o Nietzsche ele vai fazer o seguinte, ele vai fornecer dicas de comportamento, né? Dicas de comportamento. Para que os seus leitores, ou aquelas pessoas que têm vocação para o pensamento, poderem aprender a se situar num mundo que é cruel, né? Um mundo que é moralista. Então, se você habita num mundo moralista, como que você precisa agir para não se vincular à hipocrisia moralista e, ao mesmo tempo, conseguir libertar a si e aos outros? Digamos, em resumo, é isso que o Nietzsche está colocando. Já o Freud, né, o Sigmund Freud, ele se vê numa situação que é a seguinte, até tem um vídeo no meu canal que é sobre Freud, que eu recomendo. Eu dei uma aula
Lá na Faculdade do Cariri, no Ceará, o professor Luiz Manuel me convidou para dar uma aula sobre Freud, e eu sou formada, né, em teoria psicanalítica. Aí fui lá dar essa aula. A minha aula começa dizendo isso. O Freud, ele se defronta com o cenário na Viena da virada do século, né, essa passagem de 1900, ele vai escrever em 1900 uma obra chamada Interpretação dos Sonhos, e ele se vê num cenário catastrófico para as mulheres, né? Os hospitais de Viena, da virada do século 1900, eles estavam na mesma ambiência que a gente tem hoje na pandemia. Só que não era o vírus da gripe que era o problema. O problema era a histeria. Eram muitas mulheres que tinham como sintoma a incapacidade de mover um membro do corpo. Então, assim, você tinha a palavra histeria, vem do grego histero, quer dizer útero, e a histeria foi uma patologia diagnosticada como uma das principais patologias, né, as principais doenças na virada do século, e era esse sintoma de que as mulheres não conseguiam mexer com um membro do corpo, um braço parado, uma perna parada. E aí, sob hipnose, ou seja, inconscientes, elas conseguiam mexer esse membro do corpo. O que foi colocado por Freud? O Freud, ele estabeleceu aí a diferença entre consciente e inconsciente. Enquanto inconsciente, a pessoa que estava com essa doença, ela conseguia mexer o corpo. Quando voltava à consciência, o membro ficava parado. Então, assim, o Freud coloca que é preciso a gente trabalhar o inconsciente, a gente precisa trazer o inconsciente à tona para que essas mulheres conseguissem a cura. E é isso que ele vai estabelecer. Então, a obra do Freud, a teoria psicanalítica, ela prima por fazer com que o inconsciente venha à tona. Digamos, aquilo que no Nietzsche é o selvagem, de modo que o selvagem venha à tona, né? O Freud vai colocar que essa parte selvagem de todos nós, o id, ou inconsciente, ele é mais forte do que a parte consciente. Então, a gente precisa deixar vir à tona o inconsciente. O que talvez os fascistas, os tiranos, os milicianos, eles conseguem fazer sem pensar, né? Eles conseguem fazer, eles deixam o inconsciente deles já à flor da pele. Basta a pessoa passar ali na rua que eles pegam e matam, sem que a lei incida e sem que eles venham a ser processados. Olha só que virtude que o Brasil conseguiu realizar. O Brasil conseguiu realizar uma política em que as pessoas inconscientes têm agora o direito à lei, enquanto as pessoas que têm consciência ficam submetidas à violência dos fascínoras, que ficam com o direito a violentar. Então, a gente está numa sinuca de bico, pode falar assim, porque é uma situação de muita dificuldade política, na medida em que a lei ela foi criada para impedir justamente a vinda do inconsciente à tona. Então, a realidade do Freud é uma realidade totalmente diferente da nossa. Apesar do que, a gente sabe que o Freud ele vai morrer na ascensão do nazismo na Alemanha. Então, o Freud, ele vai até, inclusive, as últimas obras do Freud têm esse registro, né? Que ele vai considerar a necessidade de lidar com o demônio. O demônio quem é? O demônio é o fascista, que ele tem o inconsciente aflorado já. Ele não precisa lidar com a lei, porque ele já está ali no cenário de violência mútua. É o tal do dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? Que é a lei do tabelião.
A pessoa não precisa lidar com o outro, ela precisa apenas violentar. Então, é uma situação muito difícil. Há, então, essa consideração do Freud de que, uma vez que a sociedade é moralista, as mulheres que se submetem à moral se tornam histéricas. Então, a moral burguesa dessa virada do século, em 1900, é uma moral extremamente rígida e sabido assim que as mulheres não tinham opção, ou elas se submetiam ou se submetiam. Inclusive, eu já fiz aqui a propaganda de uma obra, eu acho que foi com vocês mesmos, desse aqui, né? Karl Marx, sobre o suicídio, que é uma obra do Marx em que ele vai ler o caso de 3 mulheres que se mataram porque elas não conseguiram, aí o Marx vai ter a leitura dele, a leitura que eu faço é que essas mulheres elas não conseguiram deixar aflorar a sexualidade. O Marx vai falar que elas não conseguiram superar a diferença de classe. Aí ele vai considerar que foi o capitalismo que matou essas mulheres que se mataram, né? Então, ele vai fazer a leitura dele. A leitura que o Freud faz sobre o advento da moral burguesa é que essa moral burguesa, ela considera a necessidade da mulher não usufruir da sexualidade. O homem, sim, né? O homem, em geral, pode usufruir da sexualidade, pode sair ficando com quem quiser. A mulher, não. A mulher tem que se submeter ao marido e aos filhos. E isso adoece. Aí, o que o Freud vai fazer? Ele vai estabelecer na teoria dele a necessidade de escuta. A escuta é um instrumento a partir do qual o inconsciente viria à tona. E é isso que é colocado pela técnica psicanalítica. Com relação à pergunta do Jorge, eu acho interessante a gente, inclusive, estabelecer aí uma ponte com relação a uma filósofa feminista. Deixa eu trazer aqui. A Simone de Beauvoir. Por quê? Porque a Simone de Beauvoir vai concordar com Freud. É o testemunho de uma feminista, uma das raras feministas que concordam com Freud. A tese do Freud é que a mulher, ela tem inveja do pênis. E aí a mulher, ela se descobre como feminina, porque na mais tenra infância, ela se dá conta de que ela não tem este membro do corpo que os meninos têm, esse membro do corpo que é o pênis. Então, assim, o Freud vai falar que o corpo é o destino, ou antes, o pênis é o destino. Ele vai considerar que todo ser humano ele tem que se haver com essa diferença sexual, né? A diferença dos que têm um membro, que é um membro, no caso, cavernoso, né? Um membro, no caso, o pênis mesmo, o órgão pênis, e aqueles que não têm o pênis. Vocês vejam, o Freud ele vai lidar com o homossexualismo feminino e masculino. E ele vai falar que o homossexualismo masculino, ele não quer ter o pênis, e o homossexualismo feminino quer ter um pênis. Então, aquele argumento de que, bom, o pênis não determina o ser humano, que é um argumento dos que são contrários ao que fala Freud. O Freud vai responder assim, olha, você vai nascer com pênis ou sem pênis, e você vai ter que lidar com isso. Se você não quiser ter o pênis, você pode cortar. Se você quiser ter um pênis, você pode colocar uma prótese, mas você não vai conseguir escapar disso, de que você nasceu com ou sem um pênis. Então, ele fala que o pênis é destino. E aí, no âmbito da infância, você já teria o estabelecimento dessa diferença. Então, a primeira lida com o corpo
que a criança estabelece é no sentido de conseguir, a partir da curiosidade mesmo, né? A partir dessa investigação sobre o próprio corpo, distinguir se ela tem o pênis ou não tem o pênis. E aí a menina teria inveja do pênis do menino e, portanto, é pela falta que ela advém como menina. É pela falta do pênis que a menina se descobre menina. E o menino se descobre menino porque tem o pênis. É uma tese muito polêmica, muito contestada, muito trabalhada. A mais célebre filósofa que vai contra essa tese é a Judith Butler. Né? A Judith Butler vai considerar improcedente isso que o Freud coloca, que ela coloca que o Freud ele está numa sociedade binária, ou seja, uma sociedade que diferencia homens e mulheres somente, e que ele não consegue superar esse binarismo e que ele reforça esse binarismo. Além da Judith Butler, a gente vai ter um filósofo como Deleuze, que numa obra chamada como é que chama? É do Complexo de Édipo. O Deleuze vai criticar isso que o Freud estabelece como sendo o Complexo de Édipo. O que é o... Bom dia, Matheus. O que é o Complexo de Édipo? É essa época, né, digamos que é o complexo. O complexo, o que quer dizer complexo? Quer dizer uma mistura, né, uma organização, uma... Complexo é algo que não é simples, já começa assim. E o que é o complexo de Édipo? Segundo Freud, toda criança ela teria essa vocação de se apaixonar ou pelo pai ou pela mãe, e na medida em que a menina se apaixona pelo pai, ela se descobre mulher, ela se descobre sem o pênis, e aí ela se descobre identificada com o pênis paterno. Ao mesmo tempo, o menino se apaixona pela mãe e se descobre aterrorizado pela possibilidade de que o pai castre esse menino. Então, o Freud ele vai estabelecer que é sempre a questão do pênis, né? Você vai ter, no Complexo de Édipo, o Édipo é uma figura da tragédia clássica, é um texto, é uma personagem do texto do Sófocles que matou o pai e se casou com a mãe. Então, o Édipo, ele está num imbróglio, numa situação familiar que o faz matar o pai e se casar com a mãe inconsciente. E o Freud coloca que todos nós, seres humanos, nós temos o complexo de Édipo. Nós passamos pelo complexo de Édipo e nós só nos tornamos adultos capazes de dialogar na medida em que nós superamos o complexo de Édipo. Eu estou reforçando essa capacidade de dialogar porque a gente está numa sociedade em que não são todas as pessoas que têm a capacidade de dialogar. A gente acabou de falar sobre os milicianos. E os milicianos, eles não têm a capacidade de dialogar. Eles matam primeiro e depois eles ficam felizes de ter matado. Então, a gente está lidando com facínora. A gente precisa saber lidar com essas pessoas. E, assim, para conseguir situar como que se dá essa lógica do facínora a partir do que o Freud considera que é o complexo de Édipo. É no complexo de Édipo que se dá a incorporação da lei. Por conta do seguinte, é por medo de ter o pênis castrado que o menino se submete à lei. É por medo da castração que o menino passa a se submeter à lei que nos torna sociáveis. É interessante colocar isso porque, de fato, parece que quando a gente fala que a menina se sabe como menina por conta da inveja do pênis, a gente está colocando a mulher no âmbito de uma deficiência. E não é sobre isso que o Freud está falando.
Na medida em que apenas o menino tem que se submeter à lei, a mulher, ela adquire uma virtude. Qual é a virtude? A mulher não precisa se submeter à lei. Tá? E quando se submete à lei, ela adoece. Então, assim, a leitura que o Freud estabelece com relação às histéricas, que na virada do século não conseguem mexer um membro do corpo, é porque elas não conseguem superar a moral, que é uma moral que a gente chama vitoriana, né? Uma moral rigorosa, rigorista. Elas não conseguem soltar a franga, digamos assim, e na medida em que não conseguem soltar a franga, elas ficam presas numa sociedade que não as liberta, né? Não tem mecanismo de libertação. E aí você tem a inveja do pênis. Eu não sei se ficou claro, mas, enfim, vou tentar falar com outras palavras. Digamos assim, que a gente pode até trazer uma metáfora, que é a metáfora é o seguinte: o Freud meio que lê a sociedade humana como um galinheiro. Você tem um galinheiro. E você tem o dono das galinhas. E você tem a raposa, né? As galinhas que não estabelecem uma relação com, digamos, uma relação de cuidado com o dono das raposas, com a igreja, com as escolas, as galinhas elas ficam fadadas a serem comidas pela raposa, o que é perigosíssimo, né? Numa moral vitoriana, se a mulher se deixa tomar por um bandido, digamos assim, um salafrário, ela vai ficar numa situação de miséria eterna, o que acontecia bastante. Por outro lado, vocês podem ler isso nessa situação de miséria em que a mulher se vê jogada por não se fazer querida pela sociedade burguesa na obra do Simone de Beauvoir. Eu não falei da Simone de Beauvoir, eu esqueci da Simone de Beauvoir. Eu queria falar da Madame Bovary. Flaubert é um escritor de literatura que eu recomendo. Tem um filme também, né? Madame Bovary, eu recomendo. Quem foi Madame Bovary? Madame Bovary foi uma mulher que ela se submeteu ao marido, portanto, se submeteu à lógica patriarcal, à lógica do moralismo, e não se viu feliz. Não se viu feliz, passou um Dom Juan, que pegava geral, ela saiu, cometeu adultério, não fica nítido no romance se ela cometeu adultério ou não, mas ela se deixou tomar por aquele arrobo de paixão e o coraçãozinho dela ficou refém daquela situação. E aí ela ficou apaixonada por outro homem e tendo que se haver com um marido estúpido. E aí, nessa ambiência absolutamente doentia, ela adoece. E aí, esse romance mostra bem como se estruturava a moralidade daquela época. A mulher não tinha direito a nada, né? Só tinha direito a se submeter. Mas, justamente, a gente não está falando que a mulher, na obra do Freud, ela se coloca como esse animal que é selvagem, né? A mulher, ela, na medida em que ela não se submete ao medo de castração, ela tem uma vocação para não se submeter também à lei. Né? A mulher não tem pênis, portanto, ela não tem medo de castração, não tem medo de perder o pênis, ela tem apenas inveja. Então, ela tem inveja do pênis, ela tem inveja do poder, mas ela não tem medo de perder o poder. Apenas o homem tem medo de perder o poder. Então, aquilo que no Freud, a própria Simone de Beauvoir, a Simone de Beauvoir nessa obra aqui, O Segundo Sexo, a própria Simone de Beauvoir vai colocar que ela se descobriu como menina, se descobriu como mulher na infância, ela se recorda de que ela teve inveja do pênis. E aí a gente sabe que a Simone de Beauvoir foi casada com Sartre filósofo,
que ficou famoso antes dela, né? Ela ficou famosa depois. Eles ficaram famosos depois enquanto um casal, mas é possível que ela nunca tenha conseguido, de fato. Ela aprendeu a lidar com essa inveja do pênis, se tornando filósofo. Né? Na obra dela, ela vai mostrar um pouquinho como isso acontece no Calhamaço volume 2. No volume 1, ela apresenta isso que ela chama de o segundo sexo, como a história da civilização se estruturou para garantir a subserviência da mulher. E aí, como que, por exemplo, Aristóteles, ele concebeu já lá na Antiguidade Clássica o útero como algo ruim, a mulher como algo das trevas, da escuridão, e aí esse ideário da mulher ser pior do que o homem vai perdurar durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, e até hoje, né, no senso comum, e também o patriarcado é estruturado com base nessa lógica de que a mulher é pior do que o homem, e a mulher negra é pior ainda. Então, a filosofia hoje, ela procura desconstruir esse ideário de que a mulher seja pior. E a própria Simone de Beauvoir conseguiu deixar isso bem nítido na obra dela, O Segundo Sexo, que se trata de uma construção histórica, essa compreensão de que a mulher tenha menos valor do que o homem. Na verdade, a mulher tem uma capacidade a mais, e aí, quando eu falo mulher, eu não quero falar com base nessa distinção que o Freud estabelece, que eu acredito que é uma distinção muito fácil da gente superar, na medida em que a gente se tenha que haver com o próprio corpo e tenha que se perceber como passível de não estar nessa lógica binária. Né? Então, assim, o que eu acredito que é bacana pra caramba da obra do Freud é colocar essa possibilidade que a mulher ela não está submetida à lei, mas apenas à inveja. Então, o problema da mulher é a inveja. O problema do homem é a lei. O homem tem que se haver com a lei. Caso... Professora? Oi. Isso também me faz lembrar sobre, não sei se a senhora conhece, a poeta Emily Dickinson, de 1830, que muitos tinham esse ideal dela, que ela tinha inveja do homem, enfim, que ela sempre buscava. Isso me faz muito lembrar dela, entendeu? Que no final de tudo ela acabou nem publicando mais do que 10 poemas. Ela acabou morrendo, e os que ela publicou foi anonimamente, por ela não poder ocupar faculdades e afins, entendeu? Exatamente. Exatamente. Muito obrigada, Evelyn, pela essa lembrança e também pela sua fala, porque isso me comove, assim, né, que a gente possa trazer a experiência de vida de uma poetisa que se viu, assim, lutando contra o patriarcado e mal ou bem sofrendo, né? Ela ela se viu doente, mas de alguma forma a sua fala faz com que a gente possa homenageá-la, porque se você traz a fala dela, é porque a existência dela não foi em vão. Então, parabéns e obrigada. Salve Emily Dickinson. Emily Dickinson. Professora, Oi. o que eles pensariam então de uma mulher negra e lésbica? Seria o demônio, né? Com certeza. Com certeza. E assim, o que a gente pode saber é que nessa guerra é uma guerra para matar e excluir, sobretudo, as mulheres negras. É uma guerra, muitas vezes, sabidamente intencional. Então, aquelas pessoas que se dão conta de que a sociedade é estruturada para aprisionar e para excluir as mulheres negras,
elas tomando consciência disso, nem assim elas param de fazer aquilo que a sociedade estabelece como dado, que é essa exclusão. Então, assim, nesse âmbito dessa guerra de trincheira, a gente pode saber que a mulher negra e lésbica, ela tem que ser trazida como uma heroína, porque ela está se colocando como libertária num âmbito que é um âmbito desse aprisionamento selvagem, né? Então, assim, quando esses autores trazem a mulher como selvagem, muitas vezes eles querem excluir a selvageria. Então, o Freud, por exemplo, ele acusa a sociedade de moralista, mas ele não deixa de ser moralista. Ele apresenta a homossexualidade feminina como uma deficiência. Ele confessa que ele não consegue lidar com a homossexualidade feminina. O Freud, que é esse autor capaz de pensar o inconsciente, né? Mas ele tem um limite. O Freud tem um limite. Ele não vai conseguir entender e não vai atender a homossexualidade, né? Ele não vai conseguir se haver, ele não vai conseguir compreender como que se dá a homossexualidade e vai um pouco que escamotear. Ou seja, na linguagem psicanalítica, ele vai excluir. Nem o Freud, nem o Nietzsche, que a gente já falou agora há pouco, nem a Simone de Beauvoir, que é feminista, branca, vão conseguir lidar com a mulher negra. A Simone de Beauvoir, ela não vai trazer para o pensamento dela o pensamento das feministas negras. E ela vai ser acusada disso. E hoje a gente pode falar, não, a Simone de Beauvoir, ela teve, digamos assim, na linguagem do futebol, ela teve esse pênalti aí, né? Que ela poderia ter abraçado o feminismo negro, na época dela já tinha feminismo negro. O feminismo negro é anterior ao feminismo branco, isso é interessante a gente pontuar, né? Na história do feminismo negro, a gente pode compreender que o feminismo negro começa na medida em que a primeira mulher abolicionista, aí eu vou pedir perdão que eu consigo trazer aqui o nome dela, deixa eu ver. Vai ser uma feminista abolicionista negra americana, que ela vai colocar assim que o poema dela é lindíssimo. Ela coloca assim que quando ela desce quando ela desce como é que chama isso? É uma charrete, né? Tinha charrete na época. Quando ela desce da charrete, não há nenhum homem que vem dar-lhe a mão para ela descer. E as mulheres, para descerem da charrete, os homens vinham dar a mão. Ela, porque ela era negra, nenhum homem vinha dar a mão. E é como que se ela, assim, no poema, ela cai na lama, né? Ela cai na lama e ela escreve, não, mas a dor que eu trago vai alimentar a chama da revolução. E aí ela faz isso em 1700 e pouco. A Simone de Beauvoir vai trazer a bandeira do feminismo agora, em 1960. E ela não faz essa recordação. Então, ela não consegue trazer o feminismo negro como potente. Ela dá uma escamoteada também. Então, assim, tanto o Nietzsche, quanto o Freud, quanto a Simone de Beauvoir, quem mais que a gente falou? Acho que foram esses autores. Nenhum deles consegue falar do feminismo negro. Professora? Oi. Eu vi uma tese que também é muito complexa, porque o feminismo negro, na verdade, ele quase não existe, porque a maioria das mulheres feministas, vocês podem ver que são, né, na maioria das vezes são todas brancas. E aí tem uma mulher negra que fala que não consegue se ver encaixada nesse padrão feminista, porque enquanto as mulheres brancas estão lutando para ter seu corpo livre, as mulheres negras ainda estão lutando para pararem de ser sexualizadas, entendeu? E aí elas não conseguem. Eu concordo com alguns pontos, mas eu acho que a gente ainda não consegue se encaixar completamente. Nós, mulheres negras, não nos vemos tão representadas pelo feminismo ainda. Verdade, falou tudo.
E sobre essa fala dela, eu achei muito importante, professora, porque é muito real. A gente luta, nós mulheres negras, lutamos muito, muito, todo santo dia para não ter nossos corpos assim, objetificados, sexualizados. E enquanto as mulheres brancas também lutam pelo direito delas de não ter o corpo como objeto, querem ser livres, e aí a gente luta o dobro, tudo pra gente é o dobro, é mais difícil. E aí eu acho que é por isso que ela fala que não consegue se ver representada pelo feminismo completamente. Eu acho que é muito real, e acho que nós ficamos meio a meio, entendeu? A gente luta, mas a gente tem que lutar o dobro, a gente fala, mas a gente tem que falar 2 vezes mais alto para conseguir ser ouvida, e eu acho que é verdade. O que a senhora acha sobre isso? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Eu mesma me vejo nesse lugar que você está considerando, né, dessa necessidade da gente lutar o dobro e da nossa voz ser silenciada. Então, o principal obstáculo que hoje o feminismo enfrenta é o silenciamento. O silenciamento na sociedade, ele se coloca de forma estrutural. Não é que a mulher não consiga ser ouvida, é que ela é silenciada antes mesmo dela ter acesso à palavra. Então, quando você, Tuane, você, Vitória também, Poliana, Evelyn, quando vocês vêm para a minha aula e falam, sabe, me comove. Por conta do seguinte, a minha luta é essa, né? Até emocionei. Mas vamos lá. Acontece o seguinte, a gente tem muitos obstáculos, a gente tem que aprender a lidar com esses obstáculos, não como obstáculos, mas como trampolim. Então, assim, há esses problemas, né? A gente tem, muitas vezes, o movimento feminista como obstáculo. O movimento feminista que não consegue acolher o feminismo negro, ele surge para as mulheres negras como um obstáculo e não como um apoio de libertação. Sobre isso falou Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi uma socióloga que trouxe aí, talvez, todos os conceitos que hoje de que eu consigo fazer uso, eu devo a ela. E ela traz assim que a mulher, a mulata do samba, ela consegue ser rainha na hora do samba. A gente tem que aprender como fazer para a mulher, a morena, a mulata, ser rainha todos os dias. Então, o savoir-faire, digamos, né, a sabedoria, a mulher negra já tem. A questão é como que a gente consegue fazer com que essa sabedoria seja todos os dias. Como que a gente consegue fazer para não baixar a cabeça, mesmo no sistema fascista, um sistema que não nos dá espaço de fala, né? A primeira, então, lição vocês já sabem, que é não abaixar a cabeça, não nos deixar silenciar, conseguir fazer o uso estratégico do moralismo em que as mulheres brancas se veem julgadas. E aí eu gostaria muito de convidar vocês para assistir. Hoje eu vou fazer uma live com o Gilberto de Assis. Gilberto de Assis é um escritor do movimento negro e ele pensa exatamente isso, a questão da erótica negra. Como que a erótica negra pode ser o principal instrumento de luta por liberdade. Então, da sua fala, Tuane, eu trago essa contribuição para a nossa aula, mas também para o meu pensamento, que é no seguinte sentido, da dificuldade que a gente tem de pensar como
a sexualidade negra é fundamental no campo de luta pela libertação da população negra. Porque a gente tem o problema que é, por um lado, se a gente pode fazer bandeira da sexualidade negra, por conta desse desejo, que é o desejo, na verdade, de todos, né? O desejo de aprender a lidar com a sexualidade, com a própria sexualidade, isso aí é desejo de homens brancos, de mulheres brancas, de cachorro que quer aprender a lidar com a sexualidade. Então, não é característico do movimento negro essa bandeira de aprender a lidar com a sexualidade. A bandeira, do que eu estou falando de bandeira, você tem primeiro esse problema, né, digamos, o obstáculo, que é o obstáculo da fetichização do corpo negro. O capitalismo, digamos assim, né, a lógica imperialista, na medida em que escamoteou as pessoas de etnia negra, também transformou esses corpos em dignos de fetichização. Então, tem um livro aqui que eu quero recomendar para vocês, é assim, Mulher Negra, Homem Branco, da Gislene Aparecida dos Santos. Se trata de um depoimento de uma mulher negra que foi pesquisar, foi estudar na Inglaterra e se viu vítima de uma circunstância que era de um professor branco que a submeteu, à lógica da fetichização. Então, ele, digamos, abusava dessa mulher negra. Quando ele queria, ele transformou ela em uma mucama, digamos, né? Ele era casado com uma mulher branca e se aproveitava das circunstâncias de que ela estava sozinha, essa menina, a mulher pesquisadora negra, para usufruir do corpo dela, sem que isso tivesse relacionado à lei. Então, não se casou, e aí ela acabou morrendo. Ela adoeceu e morreu. E aí a pesquisadora Gislene traz a fala, ela fala que essa menina que morreu procurou ela para ter ajuda, e ela não conseguiu ajudar. Então, ela se arrepende de não ter conseguido dar a fala, da escuta, melhor dizendo, da escuta para essa personagem que ela chama de Lila Santos, que de fato existiu. Então, assim, até dentro do movimento negro, né, a gente tem aqui o testemunho de uma mulher, que era a Gislene, que foi procurada por uma outra mulher, que era a Lila Santos, e a Gislene não conseguiu ajudar a Lila Santos no momento que ela estava sofrendo abuso sexual. Ela não conseguiu nem ouvir. Por quê? Porque ela fala que a Lila Santos estava louquíssima, né? É muito doloroso até, a narrativa é muito dolorosa, porque a Lila Santos, ela se apaixonou e ficou meio doida. Todo mundo que se apaixona fica meio doido, né? A gente, ser humano, quando a gente se apaixona, a gente fica meio doido mesmo. E aí a Lila Santos ficou muito louca e aí ela também passou a fazer uso de álcool. Então foi uma bomba relógio, né? Ela se viu alcoolizada, vítima de abuso sexual, num país estrangeiro, e quando ela foi procurar a Gislene não tinha estrutura psicológica para ajudar essa menina que estava sofrendo alcoolismo e abuso sexual. O que a Gislene fez? Quando ela ficou sabendo da morte da Lila Santos, ela pegou e escreveu esse livro. Como que para dizer, olha, a minha vida parou de ter sentido. Enfim, ela deixou morrer, né? Deixou morrer, ela não conseguiu ajudar, não conseguiu encaminhar para uma terapia aquela mulher negra que procurou a ajuda dela. E aí ela se viu nessa situação de, enfim, ela conseguiu escrever o livro para conseguir espiar essa culpa que a existência dela passou a carregar, a própria Gislene, na medida em que ela era cientista política e ela foi procurada por uma pessoa negra que estava sendo vítima de abuso sexual, mas que não conseguiu verbalizar isso, porque estava sob efeito do álcool.
ela se viu sem a humanidade, sabe? No livro a gente vê isso. A vida dela passou a não ter sentido. E aí, se ela não escrevesse esse livro, talvez ela própria adoecesse e morresse. E aí ela fez isso, ela escreveu o livro. No livro a gente vê isso, muita dor, né? É a dor da menina que sofreu abuso sexual, que se viu alcoolizada e que a gente pode dizer, ela não morreu, né? Ela foi morta por uma sociedade hipócrita que fala apenas aos homens e que coloca que a mulher negra não pode ter reconhecimento social. Então, ela não morreu, ela foi assassinada, a Lila Santos. E a Gislene, que é a pesquisadora que não conseguiu dar essa acolhida para a Lila Santos, que a buscou, se viu também pega numa circunstância atroz que ela da culpa, né, de não ter conseguido dar aquele apoio naquele momento. Então, assim, a gente tem, no âmbito da sexualidade negra, cada vez mais cada vez mais que pensar estratégias de combate que consigam fazer frente ao moralismo hipócrita da sociedade branca, mas também do feminismo branco, e ainda assim fazer uso da sexualidade de forma saudável. E a gente pode saber que a gente não está sozinha. Machado de Assis escreveu cerca de uns 3 livros em que ele vai falar sobre a sexualidade negra. Vocês sabem que Machado de Assis é um autor negro e que escreveu obras que a gente pode dizer que são eternas, né? São 2 os escritores de que eu gosto mais. Primeiro, Machado de Assis, depois Guimarães Rosa. E aí também as mulheres eu gosto muito também, né? Enfim, vamos falar só desses 2, outro dia eu falo sobre as mulheres. O Machado de Assis, ele vai escrever um conto em que ele consegue colocar, assim, eu não consigo lembrar. Na semana que vem, talvez eu consiga, eu vou pesquisar e lembrar o conto. Hoje mesmo eu vou fazer isso para na live eu já poder trazer esse conto, que é o seguinte, é a história de uma menina mulher da pele preta, para fazer lembrança da música do Seu Jorge, que está numa situação que é a seguinte, ela mora numa casa em que passam homens na porta da casa dela, e ela é encantadora, e ela encanta todo mundo que passa. E aí ela tem, digamos, que sem nenhum homem saber, ela tem uma fila de pretendentes. O Machado de Assis, ele é muito genial, né? Ele fala assim, olha, sem que nenhum dos pretendentes conseguissem saber, essa menina negra, ela conseguia seduzir de uma forma sábia, que ela ficava na condição de poder escolher o pretendente. Então, tinha uma fila, ela fazia assim, né? Ela lidava com o homem, depois lidava com ele, todos ficavam achando que eram cada um o único, né? Aquele que foi escolhido. Ela, com sabedoria, fazia com que eles acreditassem que eles foram escolhidos e deixava como no cabide, ficava ali o cabide, aqueles homens, que eram os homens que poderiam o quê? A gente está falando de uma época em que existia escravidão. A condição de libertação dessa menina de pele negra era o casamento. Os homens sabiam disso. E o que eles faziam? Política. Né? Eles jogavam com a ideia de casamento para que ela se submetesse a eles. Só que ela era muito mais sábia. E aí ela que lidava com o casamento como um ganho para eles. Não era ela que ia ganhar se casando, era eles que iriam ganhar
Era o homem que ia ganhar quando se colocasse para casar com ela. Então, assim, o que o conto do Machado de Assis deixa claro é que quem sai ganhando por casar-se com uma mulher negra é o homem. Jamais se esqueça disso. Que a gente tem que aprender a lidar com a ideia de casamento com sabedoria e como uma arma política. Então, é sobre isso que o Nietzsche está falando. A gente começou a falar do Nietzsche, e o Nietzsche, ele coloca isso, né? Então a mulher, ela tem que saber lidar, ela tem que saber se portar como um pássaro. Um pássaro que se coloca para voar fora da gaiola, sofre o risco de levar um tiro. E se aprende a cantar dentro da gaiola, pode ser livre. É uma liberdade que uns limites, né? Tem um limite. Mas é garantia de poder ser selvagem. Já no Machado de Assis, eu acho que o Nietzsche não consegue ter essa amplitude de pensamento que o Machado consegue. E o Machado é muito, muito genial, porque ele coloca isso desenhado no que acontece no conto. O conto, então, assim, é uma menina negra, uma mulher negra, que tem vários pretendentes, e ela consegue agendar, é como se fosse uma terapeuta. Ela consegue antever que os homens são todos uns tontos, no caso dessa época, né, lá para os 1800, os homens são todos uns tontos, e com uma palavrinha de amor, eles já ficam seduzidos. Então ela fala para um homem, olha, eu só sou tua. Só que só na fala, ela não se deixa tomar o corpo, né? Talvez esse tenha sido o problema da Lila Santos, que ela se deixou tomar pela paixão, ela cedeu o corpo e o espírito. Já no Machado de Assis, ele fala assim, olha, quando a mulher fala, se ela consegue fazer com que essa fala seja ouvida, ela consegue capturar a atenção do homem apenas com base na fala. Então, assim, não é só num conto que o Machado vai estabelecer e vai trazer essa compreensão. Vão ser vários contos que ele vai considerar que a mulher, ela tem, digamos, a liberdade. Porque a mulher, ela, digamos, ela não tem o pênis, né, na lógica do Freud, mas ela tem a liberdade. Ela pode ser o pênis. Isso vai falar Lacan, né? Jacques Lacan vai falar que, olha, a mulher é o pênis. Então, o homem que não consegue descobrir a liberdade a qual pode levar a mulher negra, ele está perdendo o melhor. Porque essa descoberta da sexualidade negra, já na época do Machado de Assis, é tomada como o que nos pode tornar livres a todos. Não é só o homem casado com uma mulher negra que é um felizardo. É a sociedade toda que consegue tornar a mulher negra atuante politicamente e espelho de saúde, é a sociedade toda que ganha. Então, o Machado de Assis, ele é muito sábio, ele não coloca a mulher negra como capaz de libertar da mesquinharia moralista da sociedade da época à toa. Ele coloca que a mulher, ela pode ter mais sabedoria que o homem, e a mulher negra pode ter mais sabedoria que a mulher branca. Isso, sobretudo, na medida em que, quando a gente fala sexualidade, no senso comum, a gente estabelece que existe uma compreensão já dada de sexualidade, né? Que coloca assim, sexualidade é saber lidar com sexo. E não é sobre isso que fala a sexualidade. Sobretudo no Machado de Assis, sexualidade vai dizer sobre capacidade de ser livre. Porque se nós, seres humanos, somos seres que vivemos em sociedade, e a sociedade é necessariamente hipócrita e moralista, então naquela imagem que a gente trouxe, a metáfora do galinheiro,
digamos que a galinha, né, nessa imagem do galinheiro, a galinha, a gente tem o perigo que é assim, inclusive é interessante trazer essa metáfora, porque é o seguinte, vocês sabem que as galinhas, elas são muito úteis no candomblé, mas não apenas no candomblé. As galinhas, elas são trazidas como exemplo e metáfora de um animal que pode ser hipnotizado. Né, a gente falou de hipnose. A galinha, não sei se vocês sabem, a galinha pode ser hipnotizada. Tem vários vídeos no Google, no YouTube, a galinha sendo hipnotizada. E o Platão, ele vai falar que nós, seres humanos, nós somos galinhas depenadas. Não é nem o Platão que fala, porque a definição do Platão é o seguinte, que nós, seres humanos, somos bípedes implumes, ou seja, somos como galinhas depenadas, somos aves sem pena. E aí, quando o Platão fala isso, vem para a academia um sujeito que ele traz assim, uma galinha tira a pena da galinha e fala, olha aqui o ser humano, segundo Platão, ele traz uma galinha depenada. O que a gente sabe é que a galinha, ela é passível de ser hipnotizada como ser humano, e que o Platão fala que o ser humano é muito parecido com a galinha. A galinha não apenas é hipnotizável, a galinha tem o seguinte, quando você tem um galinheiro, você tem um galinheiro só de galinhas brancas. Chega uma galinha negra, uma galinha preta, as galinhas brancas vão bicar a galinha preta até a morte. Por que, professora? Porque a galinha não suporta a diferença. Eu não sei por quê. Eu sei o que acontece. Acontece dentro dentro do universo animal mesmo, professora? É dentro do universo animal, essa coisa selvagem mesmo. O selvagem não, acho que a galinha não é um animal selvagem, né? A galinha, ela é considerada um animal doméstico. Então, Aqui de uma forma... Desculpa. Pode falar. Ele não errou, né, professora? De uma Quem? certa forma, ele não errou em dizer que nós somos animais sem pena. É exatamente isso, não é, Tony? Você já pegou o sentido da coisa. Então, exatamente isso. Quando o Platão fala que nós somos parecidos com galinhas, ele talvez esteja vendo isso. Que assim como a gente tem no galinheiro, se aparece uma galinha negra, ela vai ser bicada até a morte, no âmbito da sociedade machista, escravagista, branca, civilização criada pelo homem branco, a gente, nós mulheres negras, nós nos vemos em situações que nós somos bicadas até a morte, se a gente se deixar tomar. Então, assim, a metáfora da galinha é muito útil, porque, por conta do seguinte, se a gente não tiver sabedoria, a gente se deixa tomar pelos abusos sexuais, a gente se deixa tomar pela violência da sociedade, sem desconfiar que aquilo é intencional, que a crueldade com relação à mulher branca, ela é uma atitude política de extermínio da população negra. É igual. Assim como no galinheiro de galinhas brancas aparece uma galinha negra e as galinhas brancas, com receio de que aquela galinha negra vá ser tomada pelo galo e vá ter pintinho, acho que é isso, né? Eu acho que é a seleção natural aí que aconteceu isso, que a galinha negra, ela é uma ameaça para galinhas brancas, porque pode ser que o galo ache mais interessante aquela galinha negra. E aí, balbal as galinhas brancas. Entendeu? Agora, tem um fenômeno que é muito interessante, por conta do seguinte, se a galinha negra conseguir mostrar que é mais legal ter penas pretas, vocês sabiam que as galinhas brancas passam a ter penas pretas? Não sabia. Mas ter penas pretas mesmo? Do nada? Nascem penas pretas. Se a galinha preta consegue mostrar que ela tem vigor para não se submeter ao galinheiro, as galinhas brancas passam a ter penas pretas.
Agora eu queria ver uma galinha preta no meio de um monte de galinha branca. Que Professora, mas estranho, isso no professor. campo metafórico ou realmente acontece? No campo real, Matheus. Eu acho sensacional essa metáfora. E eu acho que podia até ser só como metáfora, já seria válido, né? Só da gente ilustrar a coisa já fica. Porque fica nítido, né? Fica nítido esse perigo sobre o qual a gente corre, né? Que é esse negócio do extermínio da população negra. E aí, com o exemplo das galinhas, fica bem nítido. Mas não, isso aí. Sabe por que eu sei que acontece assim? Porque teve um artista contemporâneo, que pegou e fez um trabalho de artes disso. Ele pegou, fez um galinheiro, colocou, estudou isso, então você tem vários estudos na internet que comprovam isso sobre o que eu estou falando. Pode parecer até piada, né? Você fala assim. Mas não, aconteceu, teve um artista, eu não lembro mais o nome, eu vi essa obra de arte, eu vi tem uns 10 anos. Teve um artista que pegou e fez isso. Ele fotografou o galinheiro das galinhas brancas, botou lá a galinha preta. As galinhas brancas foram bicar a galinha preta. No caso, parece que aí ele falou que isso já aconteceu várias vezes. Teve casos que a galinha preta foi bicada até a morte. E teve casos em que a galinha preta mostrou que ela não ia se submeter e as galinhas brancas passaram a ter penas negras. Eu nunca tinha reparado isso. Já aqui em casa tem um quintal com galinheiro, professora. Então, aqui a gente já teve uma galinha preta, mas acho que eu nunca parei para reparar nisso, mas a única certeza que eu tenho é que ela não durou muito tempo. Então, ela se tornou, assim, ela ficou grande, forte, mas não durou muito tempo, igual as outras. Bom, eu tenho certeza que a ambiência da sua casa é maravilhosa, Matheus, porque você é uma pessoa maravilhosa. E aí eu teria que considerar isso, né? Acho que, no caso, o artista que fez uso desse trabalho, ele, de certa forma, deixou as galinhas meio que maltratassem, né? Eu acho. Pode falar, Evelyn. Não, professor, é exatamente isso que eu pensei também quando o Matheus falou isso, porque eu acho que também tem a ver com o que a gente dá, passa para a pessoa, entendeu? O que no caso ali, o humano, no caso, é o maior entre as galinhas. E se ele vai preferir a galinha preta, a galinha, as outras brancas, elas vão querer de certa forma atacar, entendeu? Tendo aquela desigualdade entre elas. Com certeza, eu acho que é isso. Eu acho que a sua leitura está perfeita. Eu acho que é isso que acontece. Eu acho que talvez seja esse a quebra entre o feminismo branco e o feminismo negro, né, professora? Que seja a luta anticolonial, né? Que a racialização é uma herança colonial. Ela fere, ela pessoas negras não se nomearam negras, elas sabiam que eram escuras. Isso são identitarismo e, né, formas de localizar coloniais. Então, assim, acho que o feminismo branco ele está atendendo as urgências dentro desse sistema, né? E sem parar para pensar, por exemplo, nas urgências que as mulheres negras estão buscando já faz há muito tempo, como, por exemplo, o direito à maternidade, né, que foi tirado durante muito tempo, enquanto as mulheres brancas estão lutando por não ter filhos. Então, precisa ter uma conciliação aí, que a racialização, acho que é aí que está o ponto onde fere todas as lutas, né? Com certeza. Falou tudo, Matheus. É isso aí. Então, assim, de fato, acredito que essa imagem do galinheiro ele fale mais sobre uma questão. Não é assim, poderia ser o oposto, sabe? Podiam ser galinhas pretas
e surgindo uma galinha branca, as galinhas pretas iam bicar a galinha branca até a morte, se a galinha branca não fizesse valer aquela sua imponência. Então, ali você tem um problema que é a imponência da galinha pode significar um sinal de que ela precisa ser morta, ou a imponência da galinha pode significar um sinal de que vale a pena ser imponente, vale a pena lutar contra a raposa e contra o dono do galinheiro, de fazer política com o dono do galinheiro, sabe? E a galinha preta luta contra a raposa, o dono do galinheiro e as galinhas brancas. E se divertir com isso, que é o mais importante. Aqui, deixa eu trazer para vocês essa autora. Obrigada, Evelyn, pela pergunta que me permite trazer aqui nesses últimos minutinhos da aula. Essa autora que foi pioneira do movimento do feminismo negro, o feminismo negro americano, mas também mundial, né? Que nos permitiu, assim, de certa forma, tomar consciência de que a população feminina negra é aquela que mais sofre, né, com tudo que é tudo que existe de hipocrisia, no caso o que é hipócrita da sociedade, que nos torna cada vez mais afastados do pleno exercício da nossa sexualidade. Então, o feminismo negro, a gente pode dizer que ele se divide entre não só o feminismo negro, né? Mas a gente tem a primeira onda de feminismo, a segunda onda de feminismo e a terceira onda de feminismo. Pode ser que a gente esteja agora passando pela quarta onda de feminismo, o que é maravilhoso, porque essas ondas todas, né, querem dizer que o feminismo ele foi alçando patamares que faz com que hoje eu possa estar dando essa aula para vocês. Então, assim, eu sou muito feliz, eu sou muito grata, sobretudo a vocês que estão participando da aula, por poder dessa aula e poder mostrar que o caminho é esse, né? E saber que vocês já sabem que o caminho é esse, de forma que eu acho que é muito mais um poder ser feliz falando sobre isso. Trata-se disso. E saber que não foi, isso não foi gratuito. Esse poder ser feliz, falar sobre feminismo negro, é uma vitória de uma guerra que tem pelo menos 300 anos. Isso se a gente não for considerar que já na Grécia Antiga tinha a questão do direito da mulher. Então, talvez essa guerra tenha aí 2.500 anos. E que se agora eu posso estar dando essa aula e posso ouvir vocês, é porque a gente está vencendo, né? E que poder ser feliz poder ser feliz falando sobre isso é a principal vitória. Então, assim, quero trazer aqui a memória dessa autora chamada Mary Wollstonecraft, que é considerada por muitos a primeira feminista negra, nasceu em 1759, escreveu romances, livros de viagens. Eu queria trazer um poema dela aqui. Ou será que não foi a Mary Wollstonecraft? Acho que... Eu acho que aqui... o que eu queria trazer era a fala da Angela Davis. A Angela Davis tem essa fala que é o seguinte: enquanto uma mulher negra ainda estiver subserviente, não haverá revolução.
né? É mais ou menos isso. Enquanto uma mulher negra estiver submetida a maus tratos, ainda haverá trabalho para a gente fazer. E a gente vai poder estar lutando. Só vai poder existir liberdade de fato quando toda mulher negra tiver sido libertada. Eu queria trazer, eu não estou conseguindo achar. Vamos fazer o seguinte: na próxima aula, a gente começa com um poema dessa autora feminista negra, a primeira feminista negra, que trouxe aí esse poema sobre descer da charrete, que nenhum homem vem a mim me ajudar a descer da charrete, que é o poema dela, porque o tempo da nossa aula acabou e eu não estou conseguindo achar. Porque não acho que não é essa Mary Fong, vamos botar assim? É Primeira Onda. Audre Lorde é uma poetisa que vale a pena, vocês devem conhecer já, lésbica e feminista negra, Audre Lorde. Audre Lorde é viva, atuante, super presente aí no universo do feminismo negro, empoderada, a gente pode dizer, mas eu queria trazer essa primeira feminista negra que tem o poema da charrete. Acho lindíssimo. E que aponta isso, né? Essa compreensão de que existe uma falácia no âmbito do feminismo branco, que é a consideração de que o feminismo começou com as sufragistas, essas mulheres que durante a Revolução Industrial passaram a reivindicar o poder de votar. E assim, pode parecer até uma coisa mesquinha, né? Você fala, não, poxa, ela está lá falando contra o movimento branco. Eu estou falando contra o movimento feminista, né? Muitas feministas negras, Lélia Gonzalez, eu gosto muito de trazer a imagem e a presença espiritual, né, da Lélia Gonzalez por conta do seguinte: ela lutou, uma mulher negra, que ela criou o movimento negro no Brasil, com outros militantes negros, e ela se viu nesse lugar de dificuldade das mulheres feministas brancas de acolherem as feministas negras. E ela falou sobre isso na obra dela. E aí ela também falou sobre a dificuldade dos homens do movimento negro cederem o lugar de fala conquistado por esse movimento às mulheres negras. E aí você tem essa virada, né, que aí a gente pode falar até que a gente está a quarta onda do feminismo e também do movimento negro, por conta do seguinte, que só agora a gente pode ter consciência desse advento do silenciamento. Porque o silenciamento, ele não é consciente. Quando a gente está sentindo que a gente não consegue falar, a gente pode ter consciência de que não somos nós que estamos sem força para falar. É porque existe uma sociedade de ruído, uma sociedade violenta, cruel, assassina, assim como as galinhas brancas que querem matar lá a negra, uma sociedade violenta, cruel, que se trata de uma guerra, né? E de que às vezes essa sensação de que a gente não consegue falar, essa sensação ela é construída historicamente, né? As pessoas elas se sentem bem quando tem uma mulher negra silenciada, e contra isso a gente precisa lutar todos os dias. A gente não pode deixar vencer a crueldade. Então, sempre que vocês puderem falar,
sempre que uma pessoa, que você percebe que a pessoa ela se sente agradável com o silenciamento, chama do ladinho e fala, olha só, meu querido, minha querida, você está sendo racista. Ainda que a pessoa não consiga ouvir na hora, aquilo vai entrar e vai mexer com o coração da pessoa, de modo que pode ser que com essa fala vocês tragam aí uma mudança na vida, na história, na existência de um ser humano. E que, assim, a luta nunca vai estar perdida. Eu mesma, assim, na minha trajetória, né, de muita luta, várias vezes eu me vi tendo que fazer isso, sabe? De chamar pessoas, até mesmo do movimento negro, pessoas que, de forma inconsciente, estavam agindo de forma racista. E, na medida que eu consegui fazer isso, chamei a pessoa para falar. Pode falar, Tuane. Professora, eu acho que é uma das partes mais difíceis, ter que reeducar pessoas negras ainda que têm falas muito problemáticas, ou até mesmo nós que, às vezes, sem perceber, reproduzimos falas problemáticas, racistas também, que a gente ouviu e cresceu, né, achando que eram falas normais, brincadeiras, né, que não passa de idiotice, que, entre aspas, são normais. E aí é muito difícil a gente ter uma visão de que falar aquilo é errado e também ensinar outra pessoa a não falar mais. E também fazer com que outra pessoa enxergue onde está o problema daquela fala. Com certeza. É o mais difícil. Mas, assim, a gente pode tomar essa dificuldade não como desânimo, mas como um trampolim, sabe? Conseguir se, digamos, entrar num estado zen budista, conseguir se distanciar da energia negativa que tem atrelada ao racismo e enxergar a situação de fora. A gente só tem a ganhar com isso. Então, admiro a sua fala, admiro a sua consciência de poder enxergar isso e te convido a essa postura, né, de que a gente cada vez mais possa se tornar fortes a partir dos limites, né, enxergar os limites que através que a gente tem a superar, que isso possa nos tornar mais fortes. Pode falar, Matheus. Eu acho que é preciso também ter escuta, né, professora, do outro lado, né? Porque não basta só a gente chegar e dizer assim, olha, o que você está dizendo é muito racista. E a gente sabe, assim, na prática, que quando a gente vai apontar isso a pessoas brancas, a gente sempre escuta nossa, eu não, eu tenho amigos que são. Então, sempre essas mesmas frases prontas, entendeu? Para se sentar do privilégio. E assim como dentro do movimento negro, né? Porque o racismo não atravessa só a gente, né? Inclui pessoas indígenas, amarelas. Então, eu acho importante que a gente também pense isso, né? Também pensar o gênero dentro do movimento, né? Porque, para além do homem e mulher, existem outras entidades que fogem dessa lógica colonial, né? Então, acho que é isso que é importante a gente também pensar. E a escuta do outro lado. É isso aí. Sabe as palavras. Obrigada por sua contribuição, pela participação. Isso aí. Evelyn, Tuane, se vocês querem falar alguma coisa? Não, professora, é porque a mãozinha já fica. Ah, tá bom, então. Então, assim, agradeço muito a participação de vocês. Eu fiquei muito tocada pela aula de hoje, feliz mesmo. E beijo no coração. Na semana que vem a gente está de volta. Um ótimo fim de semana para todas, todos e todos. Obrigada pela aula. Tchau, professora. Tchau, Tchau. Fábio. Tchau, Matheus. Tchau, Gabriel. Tchau, Jorge. Tchau, Poliana. Tchau, Tuane. Tchau, Cauã. Tchau, professora. Adorei a verdade, foi muito bom ver um lado assim que eu não via tanto. É muito bom ver. Muito boa aula, muito boa.
Tchau, tchau. Até a próxima semana, professor. Tchau. Mais um dia de aventuras de uma professora de filosofia. Rapaz,